O abade prisioneiro. No mais alto cume das montanhas alvas, conhecido como o Pico do Altar, jazem as vastas e sombrias ruínas de um mosteiro, outrora famoso, com o nome de A Arca. A tradição o ligaria a tempos tão antigos quanto os do dilúvio. Várias lendas foram tecidas a respeito da Arca, porém a mais corrente na boca dos montanheses, entre os quais tive a oportunidade de passar um verão à sombra do Pico do Altar, é a seguinte. Muitos anos depois do grande dilúvio, Noé, sua família e seus descendentes foram levados pelas águas até as montanhas alvas, onde encontraram vales férteis, rios caudalosos e um clima extraordinariamente ameno. E ali resolveram instalar-se. Tendo Noé percebido que seus dias se aproximavam do fim, chamou para junto de si seu filho, Sem, que como ele era um sonhador e um visionário, e disse-lhe: Repara, filho meu, quão rica foi a colheita da vida de teu pai. Agora o último molho está pronto para a segadeira. Tu e teus irmãos e teus filhos e os filhos de teus filhos repovoareis a terra desolada, e a vossa semente será como a areia do mar, segundo a promessa que Deus me fez. No entanto, assalta-me certo receio nestes dias bruxuleantes que me restam. É que os homens, com o tempo, esquecerão do dilúvio e da luxúria e da maldade que o provocaram. Também se esquecerão da arca e da fé que a susteve em triunfo durante 150 dias sobre a fúria das profundezas vingadoras. E não terão consciência da nova vida que surgiu dessa fé, da qual eles serão o fruto. Para que eles não se esqueçam, eu te rogo, filho meu, que levantes um altar sobre o mais alto pico destas montanhas, o qual daí por diante será chamado Pico do Altar. Rogo-te que construas, à volta desse altar, uma casa, que em todos os pormenores corresponda à arca, embora de menores dimensões, e que seja chamada a Arca. Sobre esse altar eu tenciono fazer minha última oferenda, e do fogo que eu ali acender, peço-te que conserves uma chama perpetuamente acesa. Quanto à casa, dela farás um santuário, onde viverá uma pequena comunidade de eleitos, cujo número nunca será mais nem menos que 9. Eles serão conhecidos como os companheiros da arca. Quando um deles falecer, Deus imediatamente proverá outro que o substitua. Eles jamais deixarão o santuário, onde viverão uma vida de claustro pelo resto de seus dias, praticando toda a austeridade da arca-mãe, conservando aceso o fogo da fé e pedindo ao Altíssimo que os guie, bem como a seus semelhantes. Suas necessidades materiais serão providas pela caridade dos fiéis. Sem, o filho de Noé, que estivera sorvendo sílaba por sílaba as palavras de seu pai, interrompeu-o para saber o motivo do número 9, nem mais nem menos que 9. E o patriarca ancião explicou, dizendo: Porque, meu filho, foi esse o número dos que navegaram na arca. Mas Sem não conseguia contar mais do que 8. Seu pai, sua mãe, ele próprio, a esposa, seus 2 irmãos e as respectivas esposas, e, consequentemente, ficou muito perplexo diante das palavras do pai. E Noé, percebendo a perplexidade do filho, explicou ainda: Guarda silêncio, que vou revelar-te um grande segredo, meu filho. A 9ª pessoa era um clandestino, que somente eu vi e conheci. Era meu constante companheiro e meu timoneiro. Nada mais me perguntes sobre ele, mas não deixes de guardar-lhe um lugar em teu santuário. Esta é minha vontade, Sem, meu filho. Providencia para que seja executada. E assim, Sem fez o que seu pai lhe havia ordenado. Quando Noé foi juntar-se a seus antepassados, seus filhos o enterraram debaixo do altar,
na arca que por muitos e muitos anos continuou a ser de fato e em espírito o verdadeiro santuário idealizado e ordenado pelo venerável conquistador do dilúvio. Com o passar dos séculos, porém, a arca principiou pouco a pouco a aceitar dos fiéis donativos muito além do que realmente necessitava. De tal fato resultou que se foi tornando de ano para ano mais rica em terras, prata, ouro e pedras preciosas. Um dia, há algumas gerações, tendo acabado de falecer um dos 9, um estranho apresentou-se aos portões, solicitando sua admissão na comunidade. De acordo com as antigas tradições da arca, tradições essas que jamais tinham sido violadas, o estranho deveria ser imediatamente aceito, já que havia sido o primeiro a solicitar admissão logo após o falecimento de um dos companheiros. Mas acontece que o superior, nome que se dava ao abade da arca, era nessa ocasião um homem prepotente, de mentalidade mundana e de coração duro. Não lhe agradou a aparência do estranho, que estava nu, faminto e coberto de chagas. Disse-lhe que era indigno de ser admitido na comunidade. O estranho insistiu em ser admitido, e essa insistência de tal modo enfureceu o superior que ele exigiu que o estranho se retirasse imediatamente. O homem, porém, era persuasivo e recusava-se a ir embora. Afinal, persuadiu o superior, que o admitiu como servo. Muito tempo esteve o superior à espera de que a providência lhe enviasse um companheiro para substituir o que havia falecido. Mas nenhum homem apareceu. Assim, pela primeira vez em sua história, a arca alojava 8 companheiros e um servo. Passaram-se 7 anos e o mosteiro tornou-se tão rico que já ninguém podia avaliar sua riqueza. Possuía todas as terras e aldeias por muitas e muitas milhas ao redor. O superior estava muito contente e passara a ter boa disposição com o estranho, acreditando que ele havia trazido boa sorte para a arca. No alvorecer do 8º ano, porém, a situação começou a modificar-se rapidamente. A outrora pacífica comunidade estava fermentando. O astuto superior logo intuiu que a causa daquilo era o estranho e resolveu expulsá-lo. Mas, infelizmente, era tarde demais. Os monges sob sua direção já não aceitavam qualquer regra ou razão. Em 2 anos, doaram todas as propriedades do mosteiro, bens pessoais e bens imóveis. Os inúmeros arrendatários de terras passaram a ser proprietários. No 3º ano, todos os monges abandonaram o mosteiro, e o que é mais horrível, o estranho amaldiçoou o superior, dizendo que ele ficaria preso àquele local e se tornaria mudo. Assim corre a lenda. Não faltaram testemunhas que me afirmassem tê-lo visto várias vezes, quer de noite, quer de dia, a vagar pelas terras do mosteiro deserto e reduzido a ruínas. No entanto, ninguém jamais conseguira arrancar-lhe uma única palavra dos lábios. Mais ainda, cada vez que percebia a presença de qualquer homem ou mulher, ele desaparecia rapidamente, ninguém sabe para onde. Confesso que essa história me tirou o sossego. A ideia de um monge solitário, ou mesmo sua sombra, vagando durante muitos anos nas dependências de um santuário tão antigo, no alto de um pico desolado como o pico do altar, era por demais obcecante para que eu pudesse abandoná-lo. Farpeava-me os olhos, afligia-me os pensamentos, lacerava-me o sangue, inflamava-me a carne e os ossos. Finalmente decidi, subirei a montanha. A escarpa rochosa. Defrontando o mar a oeste e elevando-se muitas centenas de metros acima do nível das águas, assomava ao longe o pico do altar, desafiante e ameaçador, como uma face larga, pedregosa e quase a prumo.
No entanto, 2 veredas razoavelmente seguras foram-me mostradas, ambas tortuosas e estreitas, contornando muitos precipícios, uma ao sul e outra ao norte. Resolvi desdenhar ambas. Entre elas, descendo diretamente do cume e chegando bem próximo à base da montanha, pude vislumbrar uma ladeira estreita e lisa que me parecia o caminho real para chegar até o pico. Atraiu-me com uma força misteriosa e decidi fazer dela meu caminho. Quando revelei minha decisão a um dos montanheses, ele fitou-me com um par de olhos flamejantes e, erguendo as mãos juntas, exclamou, aterrorizado: "Pela escarpa rochosa? Não seja tolo e desperdiçar a vida por tão pouco. Muitos já antes o tentaram, porém nenhum deles jamais voltou para contar o que viu. A escarpa rochosa? Nunca, jamais." Assim dizendo, insistiu em guiar-me pela montanha acima. Eu, porém, delicadamente dispensei-lhe o auxílio. Não posso explicar por que seu terror causou em mim um efeito contrário ao que seria de se esperar. Ao invés de deter-me, estimulou-me a prosseguir, tornando ainda mais firme a minha decisão de iniciar a escalada. Certa manhã, exatamente no momento em que a escuridão começava a dissolver-se na luz, sacudi dos olhos os sonhos da noite e, empunhando meu bordão e 7 pães, parti para a escarpa. Os suaves murmúrios da noite que expirava, o pulso rápido do dia que nascia, um anseio persistente de enfrentar o mistério do monge prisioneiro e um anseio ainda maior de libertar-me de mim mesmo, ainda que fosse por um só momento, pareciam emprestar-me asas aos pés e dar vivacidade a meu sangue. Principiei a jornada com um cântico no coração e um firme propósito na alma. Quando, porém, depois de longa e alegre caminhada, cheguei à extremidade inferior da escarpa e tentei a escalada com os olhos, o cântico morreu-me na garganta. Aquilo que visto de longe me havia parecido uma estrada reta, suave e estendida como uma fita, apresentava-se agora larga, quase a prumo, altíssima e inconquistável. Até onde minha vista alcançava, para cima e para os lados, eu não via nada além de rochas talhadas em vários tamanhos e formas, a menor lasca como agulha pontuda ou navalha afiada. Nem o mais leve sinal de vida. Uma mortalha tão sombria, inspirando horror, debruçava-se sobre toda a paisagem e não se vislumbrava o topo da montanha. Não me deixei, porém, dissuadir. Sentindo ainda flamejar no rosto o olhar do bondoso homem que me havia advertido contra a escarpa, reforcei minha decisão e principiei a escalada. Logo, porém, compreendi que somente com os pés não poderia chegar muito longe, pois a rocha escorregava debaixo deles, produzindo um ruído terrível, como o de 1 milhão de gargantas que estivessem sendo estranguladas. Para avançar, eu precisava enterrar as mãos e os joelhos, tanto quanto os dedos dos pés, naquelas rochas móveis. Como desejei ter a agilidade de uma cabra. Mais e mais eu avançava para cima, rastejando em zigue-zague, sem descanso. Receava que caísse a noite antes que pudesse atingir meu alvo. Nem me passava pela ideia desistir. O dia quase passara quando tive um súbito ataque de fome. Até aquele momento, eu não havia pensado em comida ou bebida. Os pães que atara em um lenço que me cingia a cintura eram uma preciosidade cujo valor eu mal podia avaliar naquele instante. Desamarrei-os e estava para partir o primeiro bocado quando senti soar nos ouvidos o som de uma sineta e algo que me parecia o lamento de uma flauta de bambu. Nada me parecia mais surpreendente no seio daquela desolação guarnecida de rochas. Subitamente vi surgir, numa elevação à minha direita, um grande bode guia negro, com um sincero ao pescoço. Antes que pudesse tomar fôlego, vi-me cercado de todos os lados por cabras, a rocha estalando sob suas patas, assim como sob meus pés,
produzindo um ruído muito menos horrível. Como se tivessem sido convidadas, as cabras, guiadas pelo bode-guia, atiraram-se a meus pães e tê-los-iam arrancado de minhas mãos se não tivessem ouvido a voz do pastor, que não sei como nem quando surgiu a meu lado. Era um jovem de aparência marcante, alto, forte e radiante. Sua única veste era uma pele que lhe cingia os lombos e a flauta na mão direita era sua única arma. Este meu bode-guia é um bode mimado, disse ele suavemente a sorrir. Dou-lhe pão sempre que o tenho. Faz, porém, muitas e muitas luas que não passa por aqui nenhuma criatura que se alimente de pão. A seguir dirigiu-se ao bode-guia. Vês como a fortuna tudo provê, meu guia fiel? Nunca percas a esperança na fortuna. E assim, abaixando-se, apanhou um pão. Julgando que ele estivesse com fome, disse-lhe muito amável e sinceramente: podemos partilhar esta frugal refeição. Há pão suficiente para nós dois e para o bode-guia. Fiquei, porém, quase paralisado de assombro, vendo-o atirar às cabras o primeiro pão, o segundo e o terceiro, todos, até o sétimo, tirando de cada um bocado para si. Fiquei estupefato e a ira começou a dilacerar-me o peito. No entanto, compreendendo meu desamparo, consegui aquietar um pouco a cólera e voltei-me perplexo para o pastor de cabras, dizendo como quem ao mesmo tempo suplica e censura. Agora que alimentaste tuas cabras com o pão de um homem faminto, não vais dar-lhe um pouco do leite delas? O leite de minhas cabras é veneno para os ignorantes, e não quero que nenhuma delas seja culpada de tirar a vida, mesmo que seja a de um ignorante. Mas por que sou ignorante? Porque trazes 7 pães para uma viagem de 7 vidas. Deveria então ter trazido 7.000? Nem mesmo um só. Fazer tal viagem sem provisões, é isso que me aconselhas? O caminho que não oferece provisões ao viandante não merece ser seguido. Desejarias, então, que eu comesse rochas como pão e bebesse meu suor como água? Tua carne é comida suficiente, e teu sangue é bebida suficiente. Ademais, há o caminho. Levas muito longe teu escárnio, pastor de cabras. Não vou, porém, retribuí-lo. Quem come de meu pão, ainda que me deixe faminto, torna-se meu irmão. O dia está fugindo por trás da montanha e preciso recomeçar minha marcha. Queres informar-me se ainda estou muito longe do cume? Estás perto demais do esquecimento. Assim dizendo, colocou a flauta nos lábios e saiu marchando na cadência das notas fatídicas de uma melodia que soava qual o lamento dos mundos inferiores. O bode-guia seguiu-o e após este todas as outras cabras. Durante muito tempo, ainda pude ouvir os estalos das rochas e o balir das cabras misturados com os lamentos da flauta. Tendo esquecido totalmente a fome, principiei a recuperar parte de minha energia e de minha determinação que o pastor havia destruído. Se a noite me alcançasse naquela tenebrosa massa repleta de rochas, precisaria encontrar um local onde pudesse estirar os ossos cansados, sem correr o risco de rolar escarpa abaixo. Recomecei a rastejar. Olhando para baixo, mal podia acreditar que já tivesse subido tanto. A base da escarpa já não estava à vista, e olhando para cima, parecia-me que dentro em pouco alcançaria o cume. Ao cair da noite, atingi um grupo de rochas que formavam como que uma gruta. Embora a gruta se projetasse sobre um abismo, em cujo fundo se erguiam sombras negras e pavorosas, resolvi dela fazer minha pousada para a noite. Meus calçados estavam esfarrapados e manchados de sangue. Quando tentei tirá-los,
descobri que minha pele havia aderido a eles. As palmas das mãos estavam cobertas de arranhões vermelhos. As unhas pareciam pedaços de casca arrancados de uma árvore morta. Minhas roupas tinham doado suas melhores partes para as pedras afiadas. Sentia a cabeça rodopiar de tanto sono. A mente parecia-me estar vazia de qualquer pensamento. Quanto tempo estive adormecido? Um momento, uma hora ou uma eternidade? Não sei. Mas despertei, sentindo uma força me puxando pela manga. Sentando-me assustado e ainda tonto de sono, vi uma donzela de pé diante de mim, com uma lanterna mortiça na mão. Estava completamente nua e era delicadamente bela de corpo e de rosto. Quem me puxava pela manga do casaco era uma velha tão feia quanto era bela a moça. Senti um calafrio que me fez tremer da cabeça aos pés. Vês como a boa fortuna tudo provê, minha filhinha? Dizia a velha, que quase me arrancava o casaco dos ombros. Nunca percas a esperança na fortuna. Eu sentia a língua presa e não fazia o menor esforço para falar, menos ainda para resistir. Em vão apelava para minha vontade, mas esta parecia ter me abandonado. Sentia-me completamente incapaz de reagir nas mãos da velha, conquanto pudesse afastá-la, bem como a filha, para fora da gruta com um simples sopro, se assim o quisesse. Não podia, porém, nem mesmo querer, quanto mais ter alento para expulsá-las. Não contente em haver-me despido do casaco, a mulher passou a despir-me das outras peças de roupa, até deixar-me inteiramente nu. À medida que me despia, entregava as peças de roupa à jovem, que as ia vestindo. A sombra de meu corpo nu projetada na parede da gruta, juntamente com as sombras das mulheres esfarrapadas, encheu-me de medo e repugnância. Olhava para aquilo sem compreender e nada dizia. Quando falar era o que mais precisava, já que a voz era a única arma que possuía naquela situação desagradável. Finalmente minha língua soltou-se e eu disse: se tendes perdido todo o pudor, velha, eu não o perdi. Estou envergonhado de minha nudez, mesmo diante de uma desavergonhada bruxa como vós. Mais infinitamente envergonhado, porém, sinto-me diante da inocência desta moça. Assim como ela se reveste de tua vergonha, reveste-te de sua inocência. Que necessidade tem uma jovem das roupas esfarrapadas, de um homem cansado que se acha perdido em uma noite como esta, em um lugar como este nas montanhas? Talvez para aliviar a carga dele, talvez para aquecê-la. Os dentes da pobre menina estão batendo de frio. Mas quando o frio fizer meus dentes bater, como poderei afugentá-lo? Não tendes misericórdia no coração? Minhas roupas são tudo o que possuo neste mundo. Quanto menos possuirdes, menos serás possuído. Quanto mais possuíres, mais serás possuído. Quanto mais possuído, menos serás avaliado. Quanto menos possuído, mais serás avaliado. Vamos-nos embora, minha filha. Ao tomar ela a mão da jovem, e quando já iam retirar-se, vieram-me à mente 1000 perguntas que eu desejaria fazer. Só uma, porém, chegou-me à ponta da língua. Antes de vos retirardes, velha, poderíeis ter a bondade de dizer-me se ainda estou muito distante do cume? Tu estás à beira do abismo negro. A luz mortiça da lanterna lançou de volta para mim suas sombras estranhas, quando as duas se retiraram da gruta e desapareceram na noite negra feito breu. Uma escura onda de frio que não sei de onde vinha atingiu-me. Ondas mais negras e frias seguiram-se. Até as próprias paredes da gruta pareciam estar exalando gelo. Meus dentes puseram-se a bater, e com isso surgiram os pensamentos mais confusos.
As cabras pastando nas rochas, o pastor zombeteiro, essa mulher e essa virgem, eu, nu, machucado, ferido, faminto, gelado, confuso, naquela gruta à orla de tal abismo. Estaria eu perto de meu alvo? Conseguiria atingi-lo? Essa noite teria fim? Mal acabara de recompor-me, quando ouvi o ladrar de um cão e vi outra luz tão perto, dentro mesmo da gruta. Vês como a boa fortuna tudo provê, minha querida? Nunca percas a esperança na fortuna. Era a voz de um homem velho, muito velho, barbado, curvado, de joelhos trêmulos. Falava com uma mulher tão velha quanto ele, sem dentes, descabelada e também curvada e de joelhos trêmulos. Aparentemente, sem tomar conhecimento de minha presença, ele continuou com a mesma voz esganiçada que parecia lutar para sair-lhe da garganta. Uma magnífica câmara nupcial para nosso amor e um esplêndido cajado para substituir o que perdeste. Com um cajado assim, já não tropeçarás, meu amor. E assim dizendo, apanhou meu cajado e deu à velha, que se curvou sobre ele com ternura, acariciando-o com as mãos encarquilhadas. Depois, como quem só então se dava conta de minha presença, mas sempre falando com sua companheira, acrescentou: o estranho vai partir imediatamente, querida, e nós poderemos sonhar nossos sonhos de uma noite sozinhos. Essas palavras me sobrevieram como uma ordem, a qual eu me sentia incapaz de desobedecer. Especialmente quando o cão aproximou-se, rosnando ameaçadoramente, como que para cumprir a ordem do dono. A cena toda encheu-me de horror. Eu assisti a ela como se estivesse em transe, e foi nesse estado que me levantei e caminhei até a saída da gruta, fazendo esforços desesperados para falar, para defender-me, para assegurar meus direitos. Levastes meu cajado. Sereis tão cruéis a ponto de me privar desta gruta que seria meu lar por esta noite? Bem-aventurados os que não têm cajado, pois não tropeçam. Bem-aventurados os que não têm lar, pois estão em casa. Só os que tropeçam como nós precisam andar com cajados. Só os que estão agrilhoados a um lar como nós precisam ter um lar. Assim cantavam eles em dueto, enquanto preparavam o leito, enfiando as longas unhas no solo e nivelando o cascalho sem prestar atenção a mim. Isso me fez gritar em desespero: olhai para minhas mãos, olhai para meus pés. Sou um viandante perdido nesta encosta desolada. Tracei com o próprio sangue meu caminho até aqui. Já não posso ver uma única polegada desta pavorosa montanha que parece ser tão familiar para vós. Não tendes receio de pagar por isso? Dai-me ao menos vossa lanterna, se não quereis permitir que eu compartilhe esta gruta convosco por esta noite. O amor não será desnudado. A luz não será partilhada. Ama e vê. Ilumina e sê. Se a noite se esvai e o dia se vai, e a terra morta está, como os viandantes percorrerão o caminho? Quem ousará aventurar-se? Exasperado ao extremo, resolvi recorrer à súplica, embora sentisse o tempo todo que era inútil, pois uma misteriosa força continuava a empurrar-me para fora. Bom velho, boa velha, embora eu esteja entorpecido pelo frio e tonto pelo cansaço, não serei uma pedra em vosso sapato. Também eu já provei o amor. Deixar-vos-ei meu cajado e minha humilde pousada que escolhestes para a vossa câmara nupcial. Só um pequeno favor vos peço em troca, já que me negais a luz de vossa lanterna. Não tereis a bondade de guiar-me para fora desta gruta e ensinar-me o caminho para o cume, pois perdi todo o senso de direção e equilíbrio. Não sei quanto já subi, nem quanto ainda terei de subir. Sem dar atenção a minhas súplicas,
eles continuaram a cantar. O verdadeiramente alto é sempre baixo. O verdadeiramente rápido é sempre vagaroso. O altamente sensível é entorpecido. O altamente eloquente é mudo. A cheia e a vazante são uma só maré. Quem não tem guia, tem o melhor guia. O muito grande é muito pequeno. E tudo tem quem dá tudo o que é seu. Como último recurso, pedi-lhes que me dissessem para que lado eu devia voltar-me ao sair da gruta, pois a morte poderia estar à minha espreita no primeiro passo que eu desse, e eu ainda não queria morrer. Sem fôlego, esperei pela resposta. Ela veio em outra extravagante canção, que me deixou mais perplexo e exasperado do que nunca. A borda da rocha é dura e íngreme. O regaço do vácuo é macio e profundo. O leão e o verme, o cedro e o vime, o coelho e o caramujo, o lagarto e a codorna, a águia e a toupeira, todos no mesmo buraco. Um gancho, uma isca, só a morte pode compensar. Como embaixo, assim é em cima. Morra para viver ou viva para morrer. A luz da lanterna apagou-se no momento em que deixei a gruta, rastejando com as mãos e os joelhos, com o cão atrás de mim, como para certificar-se de que eu realmente saía. A escuridão era tamanha que me parecia sentir seu peso sobre as pálpebras. Eu já não poderia deter-me um só instante. O cão fez-me compreender isto perfeitamente. Um passo hesitante, outro passo hesitante, um terceiro passo hesitante e senti como se a montanha tivesse escorregado debaixo dos meus pés. Senti-me colhido pelas ondas revoltas de um mar de trevas que me roubavam o alento e me lançavam violentamente para baixo, para baixo, para baixo. A última visão que me passou pela mente, enquanto eu girava no vazio do abismo negro, foi a do satânico casal de noivos. As últimas palavras que murmurei, quando o alento gelou nas minhas narinas, foram as que eles haviam pronunciado. Morra para viver ou viva para morrer. O guardião do livro. Levanta-te, ó feliz estrangeiro, atingiste teu alvo. Ressecado de sede, contorcendo-me debaixo dos raios escaldantes do sol, descerrei levemente os olhos para encontrar-me prostrado no chão e ver o vulto negro de um homem curvado sobre mim, delicadamente umedecendo-me os lábios com água e cuidadosamente lavando o sangue de meus vários ferimentos. Era muito corpulento, de feições rudes, com a barba e as sobrancelhas hirsutas, de olhar profundo e aguçado, de idade muito difícil de determinar. Contudo, seu toque era suave e reconfortante. Foi com seu auxílio que pude sentar-me e perguntar com uma voz que mal alcançava meus próprios ouvidos: onde estou? No pico do altar. E a gruta? Ali, atrás de ti. E o abismo negro? Aqui, diante de ti. Foi imenso meu assombro, realmente, quando olhei e vi atrás de mim a gruta e o negro abismo bocejando na minha frente. Eu me encontrava bem à beira do precipício e então pedi ao homem que me levasse para o interior da gruta, o que ele fez com a maior boa vontade. Quem me tirou do abismo? Aquele que te guiou até o alto deve ter te tirado do abismo. Quem é ele? O mesmo ele que me atou a língua e me manteve acorrentado a este pico durante 150 anos. Vós sois, então, o abade prisioneiro? Sim, sou.
Mas vós falais, ele é mudo. Tu desataste minha língua. Mas ele evita a companhia dos homens. Vós, ao que parece, não tendes medo de mim. É verdade, eu evito todos os homens, menos tu. Jamais até hoje vistes meu rosto, por que evitais todos os homens, menos eu? Durante 150 anos estive à tua espera. Durante 150 anos, sem falhar um só dia, em todas as estações do ano e com todo e qualquer tempo, meus olhos pecadores procuraram por entre os rochedos da escarpa um homem que houvesse subido a montanha e chegado aqui como tu chegaste, sem cajado, nu e sem provisões. Muitos foram os que tentaram a subida pela escarpa, porém jamais chegaram. Muitos chegaram por outros caminhos, porém não vinham sem cajado, nus e sem provisões. Durante todo o dia de ontem, observei tua caminhada. À noite deixei que dormisses na gruta, mas ao alvorecer, aqui vim e encontrei-te, desacordado e sem alento. Mas tinha a certeza de que voltarias à vida. Aí estás, mais vivo do que eu. Tu morreste para viver. Eu estou vivendo para morrer. Glória seja dada a seu nome. Tudo se passou conforme ele prometeu. Tudo é como deveria ser. Não tenho a menor dúvida de que és tu o escolhido. Quem? Eu? O bem-aventurado em cujas mãos devo entregar o livro sagrado para que o publique e entregue ao mundo. Que livro? Seu livro, o livro de Mirdad. Mirdad? Quem é Mirdad? Será possível que não tenhas ouvido falar de Mirdad? Que estranho! Eu estava absolutamente certo de que nesta época seu nome já teria sido propagado por toda a terra, tal como interpenetra o solo debaixo de meus pés, o ar ao meu redor e o céu acima de mim. Sagrado é este solo, ó estrangeiro. Seus pés o pisaram. Sagrado é este ar, seus pulmões o respiraram. Sagrado é este céu, seus olhos o perscrutaram. E assim dizendo, o monge curvou-se reverentemente, beijou 3 vezes o solo e calou-se. Depois de uma pausa, eu disse: aguçais meu desejo de saber mais a respeito desse homem que chamais de Mirdad. Ao que ele respondeu: presta ouvidos, presta ouvidos. Eu te contarei tudo o que não me é proibido contar. Meu nome é Shamadam. Eu era o superior da arca quando faleceu um dos 9 companheiros. Sua alma mal havia partido daqui quando vieram avisar-me que um estranho se achava ao portão pedindo para falar-me. Compreendi de imediato que ele havia sido enviado pela providência para tomar o lugar do companheiro falecido, e devia ter me regozijado pelo fato de Deus ainda estar velando pela arca, tal como ele havia feito desde a época de nosso pai Sem. Nessa altura, eu o interrompi para perguntar se era verdade o que havia contado o povo lá de baixo, que a arca fora construída pelo primeiro filho de Noé. Sua resposta foi imediata e enfática: sim, é exatamente conforme te disseram. E continuou a história interrompida. Pois bem, eu deveria ter me regozijado. No entanto, por motivos inteiramente fora de meu entendimento, senti a revolta crescer-me no peito. Antes mesmo de ter posto os olhos no estranho, já todo o meu ser lutava contra ele, e resolvi recusá-lo, plenamente consciente de que, fazendo-o, quebrava as invioláveis tradições do mosteiro e rejeitava aquele que o havia enviado. Quando abri o portão e o vi, um simples jovem de não mais de 25 anos, meu coração eriçou-se com punhais com os quais desejava golpeá-lo. Nu, aparentemente faminto e sem o menor meio de proteção, nem ao menos um cajado, ele parecia inteiramente indefeso.
Entretanto, certa luz em seu rosto fazia que ele parecesse mais invulnerável do que um cavaleiro em armadura e muito mais velho do que realmente era. Todas as minhas vísceras bradavam contra ele. Cada gota de sangue em minhas veias desejava esmagá-lo. Não me peças explicações. Talvez seu olhar penetrante me houvesse desnudado a alma e eu estivesse aterrorizado de ver minha alma despida diante de qualquer homem. Talvez sua pureza revelasse minha imundície e doesse-me perder os véus que por tanto tempo eu vinha tecendo para ocultá-la, pois a imundície sempre ama seus véus. Talvez houvesse uma antiga contenda entre suas estrelas e as minhas. Quem sabe? Quem sabe? Só ele pode dizer. No mais ríspido e impiedoso tom de voz, disse-me que não poderia ser admitido na comunidade e ordenei-lhe que se retirasse imediatamente. Ele, porém, não se moveu e calmamente aconselhou-me a reconsiderar. Seu conselho pareceu-me um insulto e cuspi-lhe no rosto. Ainda assim, ele permaneceu inabalável. E limpando vagarosamente a saliva do rosto, mais uma vez aconselhou-me a reconsiderar minha decisão. Enquanto ele limpava o cuspe do rosto, eu tinha a impressão de que era o meu rosto que estava sendo emporcalhado com o cuspe. Sentia-me derrotado, e no íntimo de meu ser, admitia que a luta era desigual, sendo ele o combatente mais forte. Como acontece com todo orgulho derrotado, o meu recusou-se a abrir mão da luta, até ver-se estatelado e pisoteado no pó. Eu estava quase cedendo e pedindo ao pedido do homem, mas primeiro queria vê-lo humilhado. Ele, porém, de modo algum seria humilhado. Subitamente ele pediu alimento e roupas, e com isso reviveram minhas esperanças. Com a fome e o frio combatendo contra ele e a meu favor, julguei a batalha vencida. Cruelmente recusei dar-lhe qualquer pedaço de pão, dizendo que o mosteiro vivia de caridade, por isso não podia fazer caridade. E assim dizendo, eu mentia flagrantemente, pois o mosteiro era muito rico para negar alimento e roupas aos necessitados. Eu queria que ele suplicasse, mas isso ele não faria. Exigia como quem tinha direito. Seu pedido tinha o tom de uma ordem. A luta durou bastante tempo, porém nunca fraquejou. Desde o início a vitória era dele. Para encobrir minha derrota, finalmente propus que ele entrasse na arca, porém como servo, somente como um servo. E isso, pensava eu para consolar-me, o humilharia. Mesmo naquele momento eu não me dava conta de que era eu o mendigo, e não ele. Para selar minha humilhação, ele aceitou a proposta sem ao menos murmurar. Não me passava pela ideia que, aceitando-o como servo, mesmo como um servo, eu estava me excluindo. Até o último dia, aferrei-me à ilusão de que era eu e não ele o mestre da arca. Ah, Mirdá, que fizeste a Shamadam? Shamadam, que fizeste a ti mesmo? 2 grandes lágrimas escorreram-lhe pela barba e sua grande figura tremeu. Meu coração comoveu-se e eu disse: rogo-vos que não faleis mais desse homem, cuja memória flui de vós através de lágrimas. Ao que Shamadam respondeu: não te perturbes, ó abençoado mensageiro. É o orgulho do superior de outrora que ainda destila essas lágrimas de fel. É a autoridade da letra que está rangendo os dentes contra a autoridade do espírito. Deixa o orgulho chorar. Ele chora seu fim. Deixa a autoridade ranger os dentes. É pela última vez que ela o faz. Ah, se meus olhos não estivessem tão velados pelas brumas terrenas, quando pela primeira vez encarei seu semblante celestial.
Ah, se meus ouvidos não estivessem tão entupidos com a sabedoria terrena, quando foram desafiados pela sua sabedoria divina. Ah, se minha língua não estivesse tão recoberta dos amargos deleites da carne, quando lutava com sua língua revestida pelo Espírito. Porém, tenho já colhido muito, e mais ainda terei de colher do joio de minha ilusão. Durante 7 anos, ele foi um humilde servo entre nós, gentil, alerta, inofensivo, discreto, pronto a executar o menor pedido de qualquer um dos companheiros. Movia-se como se estivesse deslizando no ar. Nenhuma só palavra saía-lhe dos lábios. Pensávamos que tivesse feito um voto de silêncio. Alguns de nós estavam, a princípio, inclinados a provocá-lo. Ele recebia os golpes com uma calma extraterrena, e dentro em pouco havia nos forçado a respeitar-lhe o silêncio. Diferentemente do que se dava com os outros 7 companheiros, os quais se deliciavam com sua calma e dessa forma eram mitigados, eu a sentia opressiva e enervante. Muito esforço fiz para perturbá-la, sempre, porém, em vão. O nome sob o qual se apresentou foi Mirdad. Só por esse nome ele atendia. Era tudo o que sabíamos dele. No entanto, sua presença era inteiramente sentida por todos nós, tão intensamente que raras vezes falávamos, mesmo de coisas essenciais, a não ser depois que ele se retirava para sua cela. Foram anos de abundância, os primeiros 7 anos de Mirdad. As amplas posses do mosteiro foram aumentadas muito além de 7 vezes. Meu coração suavizou-se a seu favor e consultei seriamente a comunidade sobre admiti-lo como companheiro, já que a providência nos enviava outro. Não nos enviava outro. Justamente então, sucedeu o que nenhum de nós previu, o que nenhum de nós poderia prever, e menos ainda este pobre chamadão. Mirdad descelou os lábios e a tempestade foi desencadeada. Ele deu vazão àquilo que durante tanto tempo seu silêncio havia ocultado, e aquilo irrompeu em torrentes tão irresistíveis que todos os companheiros foram colhidos em sua rápida correnteza, todos, menos este pobre chamadã, que lutou contra elas até o fim. Tentei inverter a correnteza, afirmando minha autoridade como superior, mas os companheiros não reconheciam outra autoridade que não fosse a de Mirdad. Mirdad era o mestre. Chamadã não passava de um marginal. Recorri até à astúcia. Alguns companheiros tentei subornar com largas somas de ouro e prata. A outros prometi grandes lotes de terra fértil. Já estava quase tendo êxito, quando, de modo misterioso, Mirdad tornou-se consciente de minhas intrigas e as desfez sem o menor esforço. Bastaram para isso umas poucas palavras. Muito estranha e envolvente era a doutrina que ele sustentava. Está toda ela no livro. Disso não me é permitido falar, mas sua eloquência faria a neve parecer piche, e o piche neve. Tão penetrante e poderosa era sua palavra. A essa arma, que poderia eu opor? Nada, senão o selo do mosteiro que se achava em meu poder. Mas mesmo esse já de nada me servia, pois os companheiros, entusiasmados por suas exortações inflamadas, forçavam-me a assinar e a opor o selo do mosteiro a todos os documentos que julgavam que eu deveria legalizar. Pouco a pouco, doaram todas as terras do mosteiro, que a este haviam sido doadas pelos fiéis ao longo de muitos e muitos anos. Depois, Mirdad começou a enviar os companheiros para fora do mosteiro, carregados de presentes para os pobres e necessitados em todos os vilarejos das cercanias. No último dia da Arca, que era um dos 2 festivais anuais da Arca, sendo o outro o dia da vinha,
Mirdad encerrou suas loucuras, ordenando a seus companheiros que despojassem o mosteiro de todos os seus pertences e os distribuíssem ao povo que se havia reunido lá fora. Tudo isso eu vi com meus olhos pecadores e registrei no coração que quase rebentou de ódio a Mirdad. Se o ódio sozinho pudesse matar, aquele que me fervia no peito teria matado 1000 Mirdades. Mas seu amor era mais forte que meu ódio. Mais uma vez, a luta era desigual. Mais uma vez, meu orgulho não cederia, enquanto não se visse estatelado e pisoteado no pó. Ele esmagou-me sem combater. Eu o combati, mas somente esmaguei a mim mesmo. Quantas vezes ele tentou, com sua longa e amorosa paciência, remover a trave que estava em meus olhos e me impedia de ver. Quantas vezes eu procurei outras mais fortes para pô-las diante dos meus próprios olhos. Quanto mais amor ele demonstrava por mim, mais eu lhe retribuía com meu ódio. Éramos 2 guerreiros no campo de batalha, Mirdad e eu. Mas ele sozinho era uma legião. Eu lutava uma luta solitária. Tivesse eu tido o apoio dos outros companheiros, e ao fim teria sido vencedor e ter-lhe-ia devorado o coração. Meus companheiros, porém, lutavam com ele contra mim. Traidores, Mirdad, Mirdad, tu te vingaste. Mais lágrimas. Desta vez acompanhadas de soluços e de uma longa pausa, após a qual o superior de novo se curvou e 3 vezes beijou o solo, dizendo: Mirdad, meu conquistador, meu senhor, minha esperança, meu castigo e minha recompensa, perdoa a amargura de Xamadã. A cabeça de uma cobra conserva seu veneno mesmo depois de separada do corpo. Mas felizmente já não pode morder. Vê, Xamadã já não tem presas nem veneno. Sustenta-o com teu amor até o dia em que o mel possa destilar de sua boca, tal como destilava da tua. Foi isso que tu lhe prometeste. Hoje o libertaste de sua primeira prisão. Não o deixes penar por muito tempo na segunda. Como se tivesse lido em minha mente a pergunta de quais eram as prisões a que se referia, o superior, suspirando, explicou, em uma voz tão suave e mudada, que se poderia jurar ser de outro homem. Naquele dia, ele chamou-nos a todos para dentro desta mesma gruta, onde frequentemente dava lições aos 7. O sol estava se pondo. O vento oeste havia trazido uma neblina cerrada, que enchia as gargantas da montanha e espalhava-se como uma mortalha mística por toda a terra, desde aqui até o mar. Elevava-se até a metade desta montanha, que parecia assim haver se transformado em uma praia. No lado do ocidente havia nuvens negras e sinistras, que obscureciam totalmente o sol. O mestre, comovido, porém dominando sua emoção, abraçou cada um dos 7, dizendo, ao abraçar o último: Muitos anos vivestes vós nas alturas. Hoje tereis de descer às profundezas. A menos que subais descendo, e a menos que junteis o vale ao cume, as alturas sempre vos deixarão tontos, e as profundezas vos deixarão cegos. Depois, voltando-se para mim, olhou-me terna e longamente nos olhos e disse: Quanto a ti, Xamadã, tua hora ainda não chegou. Terás de esperar o meu retorno a este pico, e enquanto me esperares, serás o guardião de meu livro, que está encerrado em um cofre de ferro debaixo do altar. Cuida que mão nenhuma o toque, nem mesmo a tua. No devido tempo, enviarei meu mensageiro para que o leve, publique e ofereça ao mundo. Eis os sinais pelos quais o reconhecerás. Subirá a este cume pela escarpa rochosa. Iniciará sua viagem completamente vestido, provido de um bastão e 7 pães.
mas encontrá-lo-ás em frente desta gruta, sem cajado, sem provisões, nu e sem alento. Até que ele chegue, tua língua e teus lábios estarão selados, e evitarás a companhia das pessoas. Quando o vires, serás libertado da prisão do silêncio. Depois de lhe haveres entregado o livro, serás transformado em pedra. Pedra essa que guardará a entrada desta gruta até meu retorno. Dessa prisão só eu poderei libertar-te. Se julgares a espera demorada, mais longa ela se tornará. Se a julgares curta, mais curta ela se tornará. Crê e sê paciente. Dito isso, também a mim abraçou. E depois, voltando-se para os 7, fez um sinal com a mão e disse: companheiros, segui-me. E marchou adiante deles, descendo a escarpa, com a nobre cabeça erguida, o olhar firme penetrando a distância, os santos pés mal tocando o solo. Quando chegaram à orla da montanha de brumas, o sol transluziu na margem inferior da nuvem negra sobre o mar, formando uma passagem em arco no céu, iluminada por uma luz por demais maravilhosa para ser descrita por palavras humanas, deslumbrante demais para olhos mortais. Pareceu-me que o mestre com os 7 haviam sido desligados da montanha e caminhavam pela neblina através do arco para dentro do sol. E como me doía ser deixado para trás, só, tão só. Como alguém que estivesse exausto pelos pesados trabalhos de um longo dia, Shamadam subitamente relaxou e silenciou. Sua cabeça pendeu, suas pálpebras cerraram-se e seu peito começou a arfar em descompasso. Assim permaneceu por longo tempo. Enquanto eu meditava, procurando na mente palavras consoladoras, ele levantou a cabeça e disse: Tu és o amado da fortuna. Perdoa um homem desafortunado. Falei muito, talvez demais. Nem poderia ser de outro modo. Poderia alguém cuja língua tenha jejuado por 150 anos romper seu jejum simplesmente com um sim ou um não? Pode um Shamadam ser um Mirdad? Permitis que eu vos faça uma pergunta, irmão Shamadam? Quanta bondade tua em chamar-me de irmão. Ninguém me deu esse tratamento desde que morreu meu único irmão, e isso faz muitos anos. Qual é a pergunta? Uma vez que Mirdad é tão grande mestre, é de admirar-se que até hoje o mundo não tenha ouvido falar nele e em seus 7 companheiros. Como pode ser assim? Não sei. Talvez esteja esperando chegar sua hora. Talvez ensine sob outro nome. De uma coisa estou certo. Mirdad mudará o mundo assim como mudou a arca. Ele já deve ter falecido há muito tempo, não? Não. Mirdad não. Mirdad é mais poderoso do que a morte. Quereis dizer que ele destruirá o mundo assim como destruiu a arca? Não, 1000 vezes não. Ele libertará o mundo, assim como libertou nossa arca. E então acenderá novamente a luz eterna, que homens como eu têm ocultado sob muitos alqueires de ilusões, e agora se queixam das trevas em que se encontram. Ele reconstruirá nos homens aquilo que os homens demoliram em si mesmos. O livro em breve estará em tuas mãos. Lendo-o, tu verás a luz. Já não devo demorar-me. Espera aqui até que eu volte. Não deves vir comigo. Shamadam levantou-se e foi-se apressadamente, deixando-me bastante perplexo e impaciente. Também eu me levantei, porém não fui além da orla do abismo. As mágicas linhas e cores da cena expandiram-se diante de meus olhos e fascinaram minha alma de tal modo que por um momento senti-me dissolvido e aspergido em imperceptíveis gotículas, tanto fora como dentro de tudo aquilo.
Sobre o mar ao longe, calmo e envolto numa leve névoa iridescente. Sobre as colinas, ora curvadas, ora eretas, todas porém erguendo-se em rápida sucessão, desde a praia e pressionando firmemente em direção ao topo dos picos rochosos. Sobre as pacíficas aldeias situadas nas colinas emolduradas pelo verde da terra. Sobre os vales verdejantes aninhados nas colinas, saciando sua sede no coração líquido das montanhas, batizadas de homens na lavoura e de animais no pasto. Dentro das gargantas e ravinas, cicatrizes vivas das montanhas em sua luta contra o tempo. Na brisa suave, no céu azul acima e na terra cinzenta abaixo. Somente quando meu olhar em seu devagar descansou, pousando sobre a escarpa, é que voltei a lembrar-me do monge e da desconcertante narrativa a seu respeito, de Mirdad e do livro. E imensamente maravilhado, pensei na mão invisível que me havia posto em busca de uma coisa somente para dirigir-me a outra, e abençoei-a de coração. Logo, o monge voltou, e entregando-me um pequeno pacote envolvido em tecido de linho, amarelecido pelo tempo, disse: minha missão é doravante tua missão. Sê-lhe fiel. Chegou-me a segunda hora. As portas de minha prisão começam a abrir-se para receber-me. Logo se fecharão sobre mim. Quanto tempo permanecerão fechadas, só Mirdad poderá dizer. Logo o Shamadam será apagado de toda memória. Como é doloroso! Ah, como é doloroso ser apagado! Mas por que digo isto? Nada mais se apaga da memória de Mirdad. Quem vive na memória de Mirdad, vive para sempre. Seguiu-se uma longa pausa, depois da qual o superior levantou a cabeça e, fitando-me com olhos lacrimejantes, continuou em um sussurro que mal se podia ouvir. Dentro em pouco, descerás para o mundo. Estás, porém, nu e o mundo detesta a nudez. Sua própria alma ele envolve em trapos. Já não necessito de minhas roupas. Entrarei na gruta e as despirei, a fim de que possas com elas cobrir tua nudez. Muito embora as roupas de Shamadam não se ajustem, senão a Shamadam. Espero que não seja um estorvo para ti. Não fiz comentário algum àquela proposta, aceitando-a em alegre silêncio. Enquanto o superior entrava na gruta para despir-se, desembrulhei o livro e principiei desajeitadamente a folhear suas amarelecidas folhas de pergaminho. Logo me senti preso pela primeira página, que me esforcei por ler, e continuei a ler cada vez mais absorto. Subconscientemente eu esperava que o superior me avisasse, que acabara de despir-se e me chamasse para vestir-me. Mas os minutos passaram-se e ele não me chamou. Levantando os olhos das páginas do livro, olhei para a gruta e no meio dela vi as roupas do superior amontoadas, mas o próprio superior eu não via. Chamei-o diversas vezes, cada vez em voz mais alta. Não houve resposta. Fiquei muito assustado e confuso. Na gruta não havia outra saída, senão através da estreita entrada onde eu estava. Por ali o superior não saíra. Disso eu não tinha a menor dúvida. Seria ele um fantasma? Mas eu sentira sua carne e seus ossos com minha própria carne e ossos. Além disso, ali estava o livro em minhas mãos e suas roupas dentro da gruta. Talvez ele estivesse debaixo delas. Entrei, apanhei-as uma por uma, pensando em como era ridícula essa ideia. Uma pilha de roupas muito maior que aquela seria incapaz de ocultar o corpulento superior. Teria ele, de algum modo misterioso, conseguido sair da gruta e caído no abismo negro? Então, logo essa ideia brilhou-me no cérebro, saí apressadamente da gruta. E mal tinha dado alguns passos, vi-me frente a frente com uma grande rocha, posta exatamente à beira do abismo. Aquela pedra havia pouco tempo não estava ali. Tinha a aparência de uma besta acocorada,
mas a cabeça parecia-se muito com a de um homem, de feições rudes e graves, com o queixo largo e levantado, as mandíbulas fortemente cerradas, os lábios firmemente fechados e os olhos semicerrados, fitando o vácuo na direção norte. Este é o livro de Mirdad, conforme foi registrado por Naronda, o mais jovem e o menor de seus companheiros, um farol e um refúgio para os que anseiam vencer a si mesmos, que todos os outros tenham cuidado com ele.